Boa noite, retornando aqui do nosso intervalo, hoje terça-feira, dia 9, e continuando nosso estudo, iniciando hoje uma nova lei, né? A última das leis, que eu considero uma das mais importantes, que é justamente a lei da justiça, amor e caridade. Você nota que justiça, amor e caridade andam juntas, né? Porque se você exerce a lei sem amor, você acaba se tornando um tirano, né? Então, você vê que a espiritualidade, ela coloca as coisas de uma forma bastante didática. Então, ele já começa reunindo os pontos onde nós precisamos desenvolver. Precisamos ter justiça, mas a justiça com amor e caridade, né? Que acaba trazendo em nós o espírito da benevolência, né? Da misericórdia, da gente conseguir entender o lado do outro, mesmo quando a gente está sofrendo uma injustiça por parte do outro, né? É aí que o Cristo nos explica, né, que se bateram numa face, dar a outra face. Você tem que entender na hora que você vai buscar por justiça, para não ser você a pessoa que está se tornando o algoz do outro, né? Nós estamos vendo alguns eventos que acontecem hoje no Brasil, que retrata exatamente disso. As pessoas clamam por um direito, mas ao clamar pelo direito, eles se tornam pessoas opressoras, né? Então, ou seja, está tudo errado. Então, ao clamar por um direito, o faça com amor, o faça com caridade, para que o outro tenha a oportunidade também de se explicar, né? Então, começando aí a leitura do Livro dos Espíritos, nós estamos na questão, no item exatamente justiças e direitos naturais, que é a questão 873 em diante. E aí, Kardec pergunta, né, o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E ele responde, né, a espiritualidade responde que é de tal modo natural que todos se revoltam com o pensamento de uma injustiça. Se você quiser ensinar justiça para alguém, basta que você faça o quê? Você sofre essa injustiça. Quando você está sofrendo uma injustiça, você entende tudo de justiça. Você conhece, você consegue entender seus direitos, você sabe como deveria ser feito. O problema é a hora que você está provocando a injustiça. Normalmente, nessa hora, você não enxerga o que você está fazendo. Então, as pessoas dizem o seguinte: a melhor forma de uma pessoa aprender sobre justiça é quando ela sofre uma injustiça, porque aí o espírito dela se abre para entender, fala, olha, mas isso é muito injusto, se fosse eu faria assim, 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 assim. Então, assim, você vê nitidamente. E aí ele fala que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Deus o pôs no coração do homem. Então, às vezes você encontra entre o homem simples e primitivo noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Isso é muito comum. Haja visto hoje, né? Homens que deveriam representar a justiça no país são as pessoas mais injustas, né? Você vê comportamento que nem legais, ou, né, no sentido da lei humana, costumam ser, né? Mas na 874, ele fala: e se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendem de maneiras tão diversas e que uns considerem justo o que a outros parece injusto? Na época da escravatura, na hora que você assiste um filme, eu converso com minha esposa, né, quando a gente está assistindo algum filme que mostra aquela época da escravatura, eu fico sem entender. Eu falei, como nós fomos capazes de fazer aquilo? Como? Como? E é interessante que a pessoa ela se sentia dona da vida daquela outra pessoa simplesmente por causa da cor, né? E é um negócio absurdo, né? E você vê. E aí ele fala, olha, é que geralmente se mesclam paixões ao julgamento que modifica essa compreensão. E isso ocorre com uma frequência maior, né? Ocorre com a maior parte dos outros sentimentos naturais e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, na hora que você conversa sobre isso, igual, por exemplo, eu dei o exemplo da escravidão, né? O que acontece? A pessoa, só porque ela nasceu clara, ela se julgava melhor. Então, assim, a gente não consegue ver mais isso. Isso nos incomoda,
Nos incomoda a ponto, por exemplo, na hora que você está vendo um evento injusto, né, de preconceito, seja só, nós estamos falando de preconceito em relação à cor, mas existe preconceito em relação à política, preconceito em relação à ideia, preconceito em relação a opções que a pessoa faz, e todos são preconceitos. E você vê e fala assim, olha, o processo é injusto, ele não está deixando ele nem se expressar, que dirá dialogar para todos os dois chegar a um consenso. Então, você nota exatamente isso, são as paixões. O que acontece hoje nos grupos de WhatsApp? As paixões se manifestam e o julgamento fica completamente comprometido, né? Porque você modifica completamente a sua compreensão. Né? Então, é, basta aí ter uma lista de coisas acontecendo hoje no país que você vê isso claramente. Né? A paixão atrapalhando o discernimento. Bom, continuando aqui, questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Não é isso? Essa frase, nós vamos ouvir essa frase várias vezes aqui. Ou seja, justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, se eu respeitasse, lá no início, se eu respeitasse que aquela pessoa que estava lá na África tinha família, tinha esposa, tinha filhos, tinha a terra dela que ela cultivava, se eu respeitasse só isso, não precisava respeitar mais nada, não precisava respeitá-la como é uma pessoa de um conhecimento inferior ao meu. Não precisava de eu respeitar, mas bastava eu respeitar que ela é um ser humano, com família, com esposa, com filhos. Se eu respeitasse isso, nunca teria acontecido um evento como a escravidão. Né? Mas, a partir do momento que eu não dei a ela o direito à vida, aí o resto foi consequência, tá vendo? Na hora que você desrespeita uma lei natural, naturalmente você comete uma injustiça. É simples assim. E aí ele pergunta, o que determina esses direitos? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Acabei de falar, tá vendo? Os homens têm criado leis pertinentes aos seus costumes e ao seu caráter. E isso pode variar com o nosso progresso, né? Igual eu falei agora, graças a Deus, várias coisas aconteceram. Eu já falei aqui, por exemplo, também dentro da área do trabalho, né? Os direitos à segurança à vida. Né? As suas leis hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Agora, na hora que eu penso na Idade Média, esses direitos superados parecem monstruosos, parecem injustos e naturais, mas lá naquela época parecia justo e natural, não é? Se eu conversar, por exemplo, tem um texto que Roberto Pompeu de Toledo, ele simula um diálogo entre luminares da igreja, né? E ele fala que ele fica imaginando como é que deve ter sido a hora que essas pessoas da igreja se reuniram lá com as caravelas para catequizar os índios, né? Se eles não quiserem receber Deus, nós vamos pegar alguns soldados de Vossa Majestade e aí, com certeza, colocando alguns a ferro. Então, você nota que a pessoa, mesmo querendo falar de Deus, ela se extrapolava. Por quê? Porque ela esquecia do direito à vida, que era um direito natural, né? Então ele fala, olha, as nossas leis só regulamentam algumas relações sociais. Na vida privada há uma infinidade de atos e a competência exclusiva da Tribunal da Consciência. Então, se nós estamos falando das leis sociais, são leis que extrapolam a minha residência. E às vezes que dentro da minha casa eu sou o algoz de todo mundo, né? Aí vai o tribunal que vai funcionar o da minha consciência. Então, se eu não tiver consciência, aí danou tudo, né? O termo correto é esse, porque as coisas começam a acontecer e atropelar de uma tal maneira que aí eu não consigo nem ver o que está acontecendo. Aí ele fala aqui na pergunta 876, você vê que ele vai encadeando as perguntas num crescente para que a gente fique muito claro na nossa cabeça, se nós entendermos as leis naturais, fica muito fácil de nós nos tornarmos uma pessoa justa. Muito fácil, né? O problema é a dificuldade que nós temos em nos tornarmos pessoas mais justas. Essa é a grande dificuldade. Fora do direito consagrado pelas leis humanas, qual é a base da justiça edificada sobre a lei natural? Em que ela se desenvolve, né? Aí ele fala, olha, o Cristo lhes disse,
querer para os outros o que quereis para vós mesmos, ou seja, fazer o outro aquilo que gostaria que fosse feito comigo. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça. Ele deseja que cada um tenha de ver respeitados seus direitos. Então, o que acontece? Nós não fazemos isso de uma forma natural, né? Então, assim, Deus não lhe poderia dar guia mais seguro que sua própria consciência. Então, toda vez que eu estou agindo de forma errada, que eu estou cometendo excessos, o que acontece? Se eu parar e perguntar para a minha consciência, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão concordar comigo, que não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar. Aí ele fala, além de ter certeza do que se deve fazer ao seu semelhante em dada circunstância, o homem se pergunta como gostaria que agisse com ele. Ou seja, a minha consciência já está programada para fazer o certo. Na 877, Kardec pergunta, a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Com certeza. Com certeza. A primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Se um brasileiro vai para o exterior, é engraçado. Ele se comporta de um jeito fantástico, né? Eu estava lá fora uma vez e eu estava num ambiente, numa praça, e um policial se aproximou de uma pessoa e, muito educado, cumprimentou e pediu para revistá-la, né? Aí a pessoa imediatamente abriu os braços para o policial poder fazer a revista. Aí ele passou a mão na pessoa, agradeceu, né? E a pessoa que foi revistada também agradeceu. Ela não ficou ofendida porque foi revistada pelo policial. Ela se sentiu segura. Por quê? Porque lá onde eu estava, os policiais não cometem excesso. Mas se você tiver uma posição assim que dê a impressão que você está muito nervoso, que você está... Eles vão, a pessoa faz aquilo como um primeiro momento, e logo em seguida eles começam a conversar se a pessoa está precisando de ajuda, né? Porque ele notou que a pessoa está alterada. Aí a pessoa falou, não, estou calmo, tranquilo. Meu idioma, né, meu idioma local não era tão bom, mas eu consegui entender. Eles primeiro a revistaram para saber se a pessoa poderia fazer alguma bobagem. Pronto, não podia. Logo em seguida, eles colocaram à disposição para ajudar. Eu vi eles colocarem uma pessoa que tinha feito uso excessivo de álcool para dentro do carro. Gente, o cuidado que ele tinha com a pessoa, para a pessoa não machucar, segurando a cabeça, para ele não bater a cabeça nas beiradas do carro. Então, eu fiquei olhando para aquilo ali e falei assim, gente, olha só, um dia nós vamos chegar a isso dentro do Brasil, né? E aí você começa a ver, porque, por exemplo, aqui no Brasil, se o policial te pedir para revistar, você se ofende. Aí você começa a bater boca com o policial. Na hora que você começa a bater boca, o policial acha aquilo uma irresponsabilidade e te dá um supapo. E aí começa. Então, ou seja, os dois, tanto você quanto o policial, vocês não conseguem entender como seres humanos, um querendo ajudar o outro, né? E não temos essa tradição, e aí acontece esse punhado de flagelo, né? E aí ele fala, ó, no mundo que nós estamos, tantos homens não praticam a lei de justiça. E aí a gente vai usando de represálias, né? É a hora que eu falei que um dá um supapo no outro, e começa aquela bagunça. E aí essa gente vai provocando perturbações e confusão na sociedade. A vida social dá os direitos, impõe muitos deveres. Então, assim, eu tenho direitos? Tenho direitos. Lógico que eu tenho direitos, eu tenho deveres. Então, eu tenho que pensar nos meus deveres primeiro, né? Falar, quais são os meus deveres? Para logo em seguida eu exigir os meus direitos. Mas o problema é que é o seguinte, eu sou especialista em saber os meus direitos e sou péssimo para me responsabilizar pelos meus deveres, né? Eu sempre quero que alguém, alguma coisa, o Estado, a cidade, ele se cuide dos meus deveres, mas os meus direitos não, esses eu quero todos cumprir. Então, eu acabo criando confusão, né? Na 878, Kardec pergunta, o homem pode iludir-se com respeito à amplitude dos seus direitos? É o que está acabando de falar. O que pode fazê-lo conhecer os seus limites? Olha só a resposta da espiritualidade maior. Os limites dos direitos que reconhece para os seus semelhantes em relação a ele, nas mesmas circunstâncias, de mesma forma. Mais para frente, nós vamos ver um comentário
eu até decoro, é a 919, Santo Agostinho, ele falando exatamente disso. A melhor forma de eu analisar a minha atitude é eu pegar a pessoa que eu considero uma pessoa assim, um desafeto, né? Não vou falar inimigo, porque eu quero crer que nós não tenhamos inimigos. Nós temos, no máximo, desafetos, né? Brincando aqui, aquele cunhado chato, né? Lá do almoço de domingo, a gente brinca. Né? Então, como que eu vou avaliar uma atitude minha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que aquela pessoa que eu não gosto tanto, ela está fazendo a mesma coisa que eu. Como é que eu vou julgar aquela pessoa? Porque na hora que eu julgo o outro, eu procuro, eu não tenho filtros, porque na hora que eu me julgo, eu dou um punhado de justificativa. Então, é o que ele está falando, o limite dos direitos que reconhece para os seus semelhantes em relação a ele, nas mesmas circunstâncias, de forma recíproca. Então, já que eu acho que minha atitude está correta, se fulano, que eu não gosto muito, fizesse isso, e aí, o que eu ia achar? Eu ia achar que ele está tentando dar uma de esperto, né? Então, não tem jeito de você pintar pilhas de dourado. Você também está dando um de esperto. E sendo assim, né, não tem outro jeito. Você tem que, como se diz, repensar suas atitudes. Na 878A, ele pergunta, mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação em relação aos superiores? Não significa a anarquia de todos os poderes? Repara, que ele vai explicar o seguinte, não é bem disso que ele está falando, né? Ele está falando assim, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Igual eu falei, você concorda? Você tem família, tem filhos, e você não gostaria que acontecesse nada com eles? Você não concorda com isso? Concordo. Concordo. Então, para que você vai desejar alguma coisa de ruim para a família do outro? Então, é isso que ele está falando, são direitos naturais, direito à vida. Todos aqueles direitos que nós lemos, que nós vimos para trás, todas aquelas leis naturais. Aí ele fala, ó, Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante ele. Os direitos são eternos, são direitos eternos, os direitos naturais. O homem que estabelece, os direitos que o homem estabelece, é que são perecíveis, e eles perecem junto com as instituições. Então, é o que ele está mostrando isso de uma forma clara. Cada um sente a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre uma espécie de deferência por aquele que merecer por suas virtudes e sabedoria. Então, é muito engraçado a hora que a pessoa fala assim, você me respeita, mas, olha, para você pedir para ser respeitado, você tem que provar virtude e sabedoria, porque senão ninguém vai te respeitar, né? Não tem jeito. A pessoa, ela pode respeitar no máximo como ser humano, mas te respeitar a ponto de te obedecer, isso não vai acontecer. Aliás, é uma coisa que acontece no meio dos espíritas, né? Quando um espírito superior faz uma solicitação no espírito inferior, o desejo de cumprir ele não é negociável. Então, assim, a superioridade é moral. Né? Então, ou seja, é uma superioridade que vem de virtude e sabedoria. Por isso que a gente fala que espíritos superiores, eles conseguem fazer com que os espíritos inferiores atendam às suas solicitações. Mas até nisso, eles usam de sabedoria e eles usam de misericórdia. Tem uma cena no livro de André Luiz, em que uma irmã de um nível muito alto é chamada para acabar com o processo obsessivo, né? E aí ela explica para o André Luiz, eu esqueci quem estava com o André Luiz lá, né? Que era que estava ajudando o André Luiz a adquirir sabedoria, no meio, lá, do outro lado, né? Aí ela explica com bastante carinho, falou, eu não posso simplesmente chegar e tentar arrancá-lo daqui, sem pena de prejudicar, né, o algoz e prejudicar a vítima. Então, assim, eles agora estão de uma forma tão ligados um com o outro, que a forma de eu fazê-lo separar através do amor. E aí ela começa a fazer oração e começa a emanar uma energia tão boa para os dois, né, aqueles dois espíritos que estão ali naquele processo obsessivo, que aí não tem jeito, o espírito vai soltando, ele foi relaxando e foi soltando a vítima. E aí ela conseguiu levar o obsessor daquele ambiente para curá-lo. Ela não foi para castigá-lo, ela foi para curá-lo daquele mal espiritual
que ele estava causando, né? Então ele fala aí, ó, os que se julgam superiores conhecem os seus deveres e possam merecer essas deferências, é o que é importante quem ocupa um cargo de mando, né? A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, o exemplo que eu dei, né, dessa irmã, que eu esqueci agora o nome dela, mas isso não é um detalhe, ela conseguiu separar os dois que estavam energeticamente ligados através da lei do amor, emanando fluidos amorosos para os dois, e aí eles foram separando. E ela cuidou dessa, esse ficou com o André Luiz, o outro amparador, e ela foi cuidar do outro espírito. Então, assim, provando aquilo que nós estamos falando aqui, né? E aí ele pergunta na 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha só, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta é óbvia, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Lembra que eu falei no início? Que aí ele fala a lei da justiça, do amor e da caridade? Então ele fala, olha, sem amor ao próximo e caridade, não tem como você falar que está exercendo a verdadeira justiça, né? Não tem como. De vez em quando eu vejo aí, assim, pessoas até da própria doutrina se manifestando em relação a leis humanas, né? Eu comento que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado no comentário que a gente faz, o fato de eu ter dado um direito a uma pessoa que, a minha visão, não mereça, não quer dizer que aquilo está errado. Pode ser a minha visão. A minha visão é que está filtrada e eu não consigo entender a necessidade do outro, né? E chegamos, então, no novo item, que é o direito de propriedade, e ele também vai falar roubo, né? Nós vamos ler alguns ainda, porque nós não vamos conseguir fechar na noite de hoje. Então, nós estamos agora na questão 880. Na 880, nós temos qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Direito natural do homem, o direito de viver. E aí, olha que coisa importante. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer algo que possa comprometer a sua existência corporal. Ou seja, aborto não tem vez. Concorda? Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de semelhante, nem de fazer algo que possa comprometer a sua existência corporal. Então, aborto não tem vez. Quer ver? 881. O direito de viver confere ao homem o direito de amealhar o que precisa para viver e repousar quando não mais puder trabalhar. Aí nós já estamos falando que a pessoa vai juntar para a velhice, né? Ele fala que sim, mas ele tem que tomar cuidado como que faz isso. Olha, mas deve fazê-lo em comum, como a abelha, mediante trabalho honesto e não acumular como egoísta. Então, ele acaba de mostrar que, né, vários animais nos dão esse exemplo dessa prudência. Então, eu tenho direito de juntar riqueza? Lógico. Aliás, nós espíritas, né, de um modo geral, e a espiritualidade, de um modo geral, ela não te fala assim, o que eu não posso fazer. Você pode fazer tudo na visão espírita. Você pode fazer qualquer coisa. Deve lembrar que algumas coisas não lhe convêm. Então, isso é que você deve lembrar sempre. Algumas coisas não lhe convêm. E se eu fizer uma experiência muito amarga, mas é seu livre-arbítrio, a escolha foi sua. Eu só gostaria que, quando você fizer uma escolha errada, lembre-se de que você será cobrada por ela, né? Essa escolha errada. Aí ele, continuando, ele fala, o homem tem o direito de defender o que amealhou pelo trabalho? Aí ele fala, Deus não disse, não roubarás? E Jesus não falou, dai a César o que é de César? O que eles estão querendo dizer? Se você está vendo que você tem que defender aquilo que você ganhou através do trabalho, é porque alguém está tentando roubar. Então, alguém está fazendo uma coisa errada. Agora, você tem certeza que você está defendendo o que é seu, que foi trabalho honesto? Porque ele também falou, olha, dai a César o que é de César. Então, cuidado, né? Se é honesto, então não tem problema algum. É isso que ele está falando para nós aqui. Continuando aqui, na 883, ele fala assim, é natural o desejo de possuir? Sim, isso é natural. Quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, o nome, no entanto, é egoísmo. O egoísta é aquele que ama só a si.
Então, ele não está errado. O sentido do amor dele é que está errado. Ele ama, mas só assim. Aí eu preciso amar mais pessoas, né? Eu brinco muito com as pessoas o seguinte: olha só, eu já melhorei. Eu hoje já amo minha esposa, meus filhos, né? Então, antigamente, lá nas encarnações passadas, eu era tão egoísta, mas tão egoísta, que eu não tinha esse conceito na cabeça de minha esposa, meus filhos. Não, isso aí não é problema meu, não. Aquela mulher lá que eu mantive uma relação com ela, ela engravidou, esse é o problema dela. Eu não tenho nada com isso. Não, mas é criança, não sei, não. Ela que pôs no mundo, ela que deu um jeito para comida. Nossa, mas ela está doente, coitada, vai morrer ela e o filho. Então, você imagina como que eu já devo ter sido em encarnações passadas, né? Do meu egoísmo ser tão grande. E aí ele pergunta no item A, o desejo de possuir será legítimo para não se tornar um peso para ninguém? Ele fala que o problema é que tem homens que são insaciáveis, que acumulam sem proveito para ninguém ou somente para satisfazer as suas paixões. Você já viu, de vez em quando aparece aqueles caras que tem coleção de vários carros, né? É um desejo, tem muito dinheiro. É possível que isso seja bem visto por Deus? Não. Aquele que ajunta por seu trabalho, tendo em vista ajudar os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Tem vários exemplos de milionários, principalmente americanos, que têm feito isso, né? Que têm distribuído a riqueza que ele amealhou ao longo da sua vida profissional. Então, ele agora está distribuindo. Então, esse tipo de riqueza, isso não ofende a Deus de forma alguma. E ele pergunta na 884, qual é o caráter da propriedade legítima? Aí ele fala, não há propriedade legítima a não ser aquela que foi adquirida sem prejuízo de outra pessoa. Então, vamos lá, os nossos políticos hoje no Brasil, vários deles são milionários, mas conseguiram dinheiro à custa de quê? Né? Então, isso não é uma propriedade legítima, aos olhos de Deus. E aí, terminando esse item, na pergunta 885, ele fala, os direitos de propriedade têm limite? Eu falo, não há dúvida. Tudo quanto é adquirido legitimamente é uma propriedade. E qual a definição de legítimo? Está na pergunta 884. Mas, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. Né? Fulano é esperto, ele não é ladrão. Não, cuidado. Ser esperto e ser um malfeitor é muito próximo. É por isso que modificam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. Parece perfeito no século, mas será barbárie no século seguinte. Então, nós já chegamos na nossa hora, já são 20 horas. Então, nós encerramos esse item aqui, mas que olha que os direitos de propriedades têm limite? Não. O limite é conseguimos a propriedade de forma íntegra, foi nosso trabalho? Detalhe, aquela frase que a gente vive falando assim, não, eu consegui isso através do meu suor e não sei o quê. Tudo bem, mas na hora que você foi atrás do seu suor, você, em todo o processo foi honesto? Todo o processo foi certo? Porque às vezes a gente tem que lembrar que o outro também se esforçou e por causa de um detalhezinho você foi agraciado, né? E aí não é tão legítimo assim. Por isso que a gente fala que nós temos que tomar muito cuidado. E eu falo muito com as pessoas o seguinte, o saber não ocupa espaço. O que você sabe, distribua. Distribua de forma que as outras pessoas também possam ter a sabedoria que você foi adquirindo nessa sua aventura chamada vida. Gente, aguardo vocês na quinta-feira, onde vamos começar a falar de caridade e o amor ao próximo. Nós já invadimos aqui o horário em 2 minutos. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado.